Olá, conversaremos agora sobre análise de valores, quer dizer, no contexto aí da avaliação da decisão financeira de longo prazo, notadamente como a decisão da avaliação de um investimento de longo prazo, analisando especificamente o valor presente líquido, VPL, mas usando um recurso facilitador de cálculo, que é a calculadora HP12C, ou eventualmente seus emuladores para smartphone ou computadores. Nessa nossa conversa, temos o objetivo de entender esses procedimentos associados ao cálculo do VPL na calculadora HP12C ou, eventualmente, em algum emulador. De conversas anteriores, vimos que, em linhas gerais, o processo de avaliação de investimentos se caracteriza por dois inputs. Então, sob o ponto de vista dos ativos ou investimentos, eu preciso estimar fluxos de caixa livre. Sob o ponto de vista dos financiadores, eu preciso estimar essa expectativa média de retorno. E, na terceira etapa, de um modo geral, nós comparamos, de um lado, fluxos de caixa, com outro, custo de capital, expectativa de retorno, taxa mínima de atratividade. E essa comparação, que se dá por meio de técnicas, podem ser apresentadas comparações em três grandes grupos. Técnicas baseadas em prazos de recuperação do capital investido, payback, técnicas baseadas em valores ou técnicas baseadas em taxas. E aí, nas técnicas baseadas em valores, nós geralmente comparamos em uma mesma data os valores associados aos benefícios futuros com o investimento inicial. Se essa data é uma data presente, eu estou fazendo então referência a uma análise de valor presente, quando subtraído do investimento inicial, uma análise de valor presente líquido. Se é uma data futura, eu posso estar fazendo referência a um valor futuro líquido. Se é distribuído ao longo da duração do projeto, eu estou fazendo referência a um valor distribuído, a um valor uniforme líquido. Como na prática essas análises envolvem o uso da equação da matemática financeira para juros compostos, quer dizer, na prática isso pode ser feito com auxílios representados por meio da calculadora HP12C ou da planilha eletrônica Excel, ou de eventuais emuladores da calculadora, quer dizer, em computador, ou smartphone, e da planilha também, né? Quer dizer, computadores e smartphone, quer dizer, existem uma série de substitutos bastante similares a tanto a calculadora quanto a planilha Excel. Na calculadora HP12C, aí precisamos entender que a calculadora ela tem uma série de funções específicas para análise de avaliação de investimento, quer dizer, associadas aí, por exemplo, à obtenção do valor presente líquido. Então, nesse caso, se nós acionamos a tecla G, quer dizer, vamos acionar funções em azul, que está escrito em azul aí na calculadora, e a partir daí eu tenho a opção, por exemplo, aqui de verificar funções específicas para abastecer fluxos de caixa, seja o CF0, quer dizer, o fluxo de caixa do ano zero, ou seja, o CFJ, ou seja, fluxos de caixa dos períodos 1 a 20, ou eventuais repetições, como a tecla NJ. Então, no momento que eu abasteço esses fluxos de caixa usando essas teclas, a partir daí eu tenho a possibilidade de, usando a função amarela, quer dizer, eu pressiono a tecla F, a partir daí leio os recursos em amarelo da calculadora, aí eu vejo que existe um recurso chamado NPV. NPV em inglês é Net Present Value, ou seja, valor presente líquido. Então, uma vez que eu tenha abastecido os fluxos de caixa com as funções CF0, CFJ, eu posso abastecer a taxa de desconto na tecla I e a partir daí calcular o VPL por meio da função FNPV. Então, no momento que eu faço isso, a calculadora dá como retorno o valor presente líquido de forma muito simples e rápida. Lembrando que antes de realizar qualquer procedimento na HP, é importante limpar completamente a memória por meio aí da tecla F, Clear Reg, ou seja, limpe toda a memória, o que genericamente chamamos de FREG. Então, o FREG ele vai limpar todos os registradores e a partir daí podemos realizar as operações sem problemas. Nesse caso, quais são então as funções financeiras que temos para calcular o VPL na HP12C? Então, no primeiro momento, as funções G, CF0 e CFJ,
a função G, CF0, abastece o fluxo de caixa no ano zero, geralmente o investimento inicial com sinal negativo. Então, se o sinal é negativo, para trocar o sinal, change the sign, podemos usar a função CHS. Depois, podemos abastecer os fluxos de caixa dos períodos futuros, de 1 a 20, usando a função GCFJ. Eu vou informar o valor sequencial de cada um dos fluxos período a período e alimentando cada um deles com a função GCFJ. Nesse caso, de 1 a 20, né, quer dizer, podemos alimentar até 20 na HP12C. Se eventualmente existirem repetições de fluxo de caixa, eu posso usar a função GNJ. Então, uma vez abastecidos os fluxos, eu posso alimentar a taxa de desconto com a função I. Lembrando que nesse caso eu abasteço a taxa em percentual, então 10% ao período eu faria 10I alimentando. E aí, se eu desejo calcular o valor presente líquido, ou VPL, bastaria chamar a função FNPV. Então, a função FNPV vai trazer toda a série a valor presente, calculando o valor presente líquido, VPL, dessa operação. E aí, no exemplo de conversas anteriores nossas, quer dizer, eu tenho uma operação de um investimento, quer dizer, com investimento inicial da ordem de 500, expectativa de recuperação em datas futuras no ano 1, 2 e 3 de valores respectivamente iguais a 200, 250 e 400. E eu tenho para essa operação uma taxa de desconto da ordem de 10% ao ano. Ora, então se eu tenho essas informações, como é que eu faço o cálculo dessa operação na HP12C? No primeiro momento, FREG, eu vou limpar a memória. A partir daí, vou alimentar as informações que eu tenho. Então, 500 CHS, troque o sinal, porque é 500 negativo, logo menos 500 GCF0. CF quer dizer fluxo de caixa em inglês, zero do ano zero. Depois eu vou alimentar os fluxos futuros. Como? Alimentando cada um deles. 200 GCFJ, 250 GCFJ, 400 GCFJ. Alimento a taxa de desconto, que nesse caso ela é igual a 10% ao ano. Então, quando eu alimento a taxa de desconto, 10 é a taxa, a partir daí eu posso solicitar o cálculo do VPL. Como é que eu solicito o cálculo do VPL? Por meio aí da função FNPV. E aí, no momento que eu faço isso, a calculadora retorna o valor 188,96. Ora, como o valor foi positivo, o que é que esse resultado quer dizer? Que nessa operação conseguimos recuperar o investimento inicial, pagar os 500 que havíamos de fato aplicado e ainda ter uma sobra de 188,96. Logo, como o VPL dessa operação é maior que zero, o VPL dessa operação é maior que zero, então eu entendo como uma boa decisão, quer dizer, eu aceitaria essa decisão, quer dizer, eu entendo como possível realização esse projeto. Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos pretendidos para nossa presente conversa, que era entender os procedimentos associados ao cálculo do valor presente líquido na calculadora HP12C ou em qualquer emulador. Bons estudos!